Muito boa tarde, senhor presidente, deputado Marcos da Rosa, também colegas deputados e todos aqui presentes e de forma online também. Ata da 100ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 24 de outubro de 2023. Presidência, deputados Maurício Skudlark e delegado Egídio. Secretaria, deputado delegado Egídio. Às 14 horas do dia 24 do mês de outubro do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado delegado Egídio, quarto secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações, não houve oradores inscritos. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, não houve oradores inscritos. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que as matérias serão deliberadas na próxima sessão. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado doutor Vicente Caro Preso. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, secretário, lavrei a presente ata. Muito obrigado, delegado Egídio. Em consonância com o parágrafo 1º e o artigo 106 do nosso regimento interno, dou-as por aprovadas. Em breves comunicações, está inscrito para fazer o seu pronunciamento o deputado Carlos Humberto. Boa tarde, senhor presidente Marcos da Rosa, delegado Egídio, Blumenau dominando a nossa mesa nessa tarde, né? Muito legal, merecido. Nobres deputados aqui no plenário, as pessoas que nos assistem, os nossos amigos da minha cidade de Guabiruba, essa cidade abençoada de Santa Catarina, que tanto orgulha o nosso estado. Sargento Lima, o motivo, e o senhor tem falado e percorrido Santa Catarina, eu parabenizo o senhor para tratar desse assunto. O Brasil foi surpreendido, neste ano de 2023, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal acerca do marco temporal. Uma decisão sem pé nem cabeça, que veio trazer instabilidade em solo brasileiro, trazer uma tensão em algo que era pacificado, que, aliás, havia sido muito bem delimitado e muito bem discutido, quando da promulgação da legislação, a dita Constituição Cidadã, de 1988. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é tanto quanto descabida. Prova disso é que provocou no seio da sociedade brasileira uma movimentação que levou o Congresso Nacional, de maneira célere, a resolver a questão, pacificando mais uma vez o tema, através de uma legislação aprovada pelos representantes da sociedade brasileira, democraticamente eleitos, para resolver esse tipo de questão através da legislação. Pacificada a matéria, vai ao chefe do Executivo Nacional
para que ele sancione a lei e resolva a questão junto com os representantes da sociedade brasileira eleitos. Pois bem, o que faz o chefe do Executivo Nacional? Ele veta parcialmente a lei, descaracterizando aquilo que o Legislativo Nacional tornou legal dessa provocação feita da sociedade brasileira. Essa é só uma medida que soma-se a outras medidas que estão trazendo instabilidade na sociedade brasileira e catarinense. Delegado Egídio, o senhor é um agente da segurança pública e entende disso. Olha o que está acontecendo na Bahia. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Os casos de homicídio, feminicídio, sequestro, assalto, roubo, latrocínio, está explodindo no Brasil. Porque em vez de você aproximar, você tensiona, você divide, você coloca uma barreira, você vai contra aquilo que a sociedade brasileira quer para o Brasil. Infelizmente, em Santa Catarina, essas tensões também estão começando a acontecer. Semana passada, no Planalto Norte, em Canoinhas, uma invasão de terra. Deputado e delegado Maurício Scudelac. Uma invasão lá na sua cidade natal. Felizmente, aqui tem ordem e tem governador. A polícia militar foi lá, interviu e resolveu. Mas os grupos de arruaceiros terroristas que financiam e organizam esses movimentos estão chamando a turma para vir para Santa Catarina fazer algazarra. Pode botar o vídeo aí. Estão convocando. Eu fiz um vídeo só para mostrar tensões que estão acontecendo, infelizmente, no Brasil, né? Aumento do feminicídio, morte de crianças, de mulheres, tensão, invasões. Companheiros e companheiras de luta, amigos e amigas, a partir de agora, amanhã, segunda, para se mobilizarem, para irem para Canoinhas, lá na BR-280, no pré-assentamento Terra Livre, para dar o apoio, a força para o ST e para as famílias que estão em luta e recebendo toda essa repressão nojenta desse governo fascista, autoritário, canalha que temos aqui no estado de Santa Catarina. Lá vem, né? Gente, tem Tá bom, gente por no favor. ônibus. Governo fascista e canalha. Olha o que diz esse senhor aí. Provocando o cidadão catarinense. Quer dizer que a ação da polícia autorizada, que foi lá, resolveu, pacífica, sem ninguém se machucar, sem nenhum tipo de problema, é o problema. Não é a invasão, deputado Maurício. Olha o que esse cidadão abre a boca para fazer. Incentivando esse tipo de coisa em solo catarinense. Quem é que financia esse terrorista aí? Canalha é ele, não é o governo de Santa Catarina e não é o povo catarinense. Nós somos gente séria, pelo amor de Deus. Nós temos um governo sério, correto. Canalha é essa turma do MST. Podres. Infelizmente é isso. O que tem de pior na sociedade brasileira, agora está com coragem, estão estufando o peito, estão falando alto, estão querendo aparecer. Por favor, deputado. Certeza, deputado Carlos Humberto, esse santinho que falou aí, desde que começou a questão do sem terra, começou lá no Oeste, ele é um dos líderes. Nunca vi
um assentamento desse se desenvolver. Continua vivendo às custas de apoios federais e estaduais, não produzem para sustentar, pegam propriedades produtivas e transformam numa enganação de produção. E esse aí, que diz que o governo foi autoritário, ali no Paraná, porque ele é da região de Abelardo Luz, 3 policiais do Paraná foram negociar uma desobstrução de uma estrada. Eles tomaram as armas dos policiais, renderam, algemaram os policiais. Tem um vídeo, até programei para passar hoje. Então, é esse tipo de gente violenta que invade a propriedade produtiva, que vem dizer que o governo é autoritário. 100% da população do Planalto Norte está aplaudindo a atuação da Polícia Militar e do governo do Estado. 100% dos catarinenses apoiam. Tem que respeitar a propriedade, a história, a luta dessas famílias. Parabéns pela palavra. Obrigado, senhor presidente, deputado Maurício. É isso aí, o catarinense não quer esse tipo de coisa. Isso aí não combina conosco. O pessoal da Guabiruba aqui, terra de gente trabalhadora, não quer mais trabalhar. Santa Catarina quer paz. Não existe em Santa Catarina tensão de um contra o outro, isso não existe aqui, o deputado Gessé. Querem plantar esse tipo de coisa. Aqui não tem mulher contra homem, não tem negro contra branco, aqui não tem pobre contra rico. Aqui está todo mundo junto, em favor do nosso Estado, em favor de Santa Catarina. Não venham para cá atrapalhar. Aqui não vai dar certo. Vocês vão tomar toda a vida que vier um corridão, porque Santa Catarina não aceita esse tipo de coisa. Obrigado. Obrigado, deputado Carlos Humberto. Próximo orador, deputado Sargento Lima, antes pela ordem, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, quero registrar a presença do vereador Mauro Elias, lá de Ponte Alta do Norte, junto com o vereador Jonas, que estão abrilhantando aqui a nossa sessão, e também o vereador Anderson Gusato, que está aqui conosco, lá de Concórdia, que foi presidente da UVESC também até final do ano passado. Nosso plenário aqui hoje muito prestigiado. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem aqui, agora é a deputada, então, Ana Campagnolo, depois a deputada Luciane Carminati e depois o deputado Sargento Lima. Peço desculpas aí pela... Então, com a palavra, a deputada Ana Campagnolo. Queria saudar os policiais que estão presentes, e depois nós teremos uma homenagem aí a quem trabalhou naquele sequestro em Pomerode. Com a palavra, deputada Ana. Senhores deputados, aqueles que nos assistem em casa, principalmente os pais, principalmente aqueles que são conservadores. A primeira vez que eu trouxe para essa casa esse assunto, em 2019, eu lembro que alguns colegas não me conheciam muito bem, eu vi que alguns torceram o nariz e deram risada, como quem diz, olha só, que assunto bobo e que não vai acontecer. Que picuinha, que mesquinharia. Do que eu estou falando? Eu estou falando da linguagem neutra. A primeira vez que eu falei sobre isso, eles, deles, dile, todos, todas, todes, aqui, alguns deputados realmente deram risada e eu concordo. É um assunto engraçado. Aliás, parece até um assunto bobo diante de tantos problemas sérios que Santa Catarina enfrenta. Parece impossível imaginar, por exemplo, um vereador, um representante do povo, um desembargador, um juiz, um deputado fazendo uso dessa linguagem, porque realmente não é uma coisa séria. Parece uma brincadeira, parece aquela... Eu tenho uma filha de 3 anos, ela canta aquela música do Sapo Não Lava o Pé, daí vai mudando as letrinhas, sabe? O sapo não lava o pé, porque não quê? Eu acho muito semelhante. Mas eu tenho que falar desse assunto com os senhores porque está se tornando uma formalidade. O que era uma brincadeira, que todo mundo ria, está se tornando uma formalidade.
tem vereador que usa essa linguagem, tem deputado que usa essa linguagem. Então, para quem não sabe ainda, que graças a Deus foi agraciado com a ignorância nesse sentido, nós vamos ver um vídeo bem curtinho de um deputado usando essa linguagem, não vou citar nomes, porque isso não é importante, mas apenas mostrar para vocês que pessoas investidas de autoridade para representar o eleitor em cargos formais, em momentos formais e solenes, estão usando essa linguagem. E depois uma breve explicação sobre o que é. Por favor. Bom dia a todos, todas e todes. Todos, todas e todes. Eu tô aqui falando sobre coisas que eu aprendo com minhas amigas que são não binárias. Mas eu acho que é também sobre pessoas que não se identificam nem com gênero, nem com o outro. Que gostam de usar o pronome neutro, tipo amigue. Aí ao invés de ela ou ele, pode usar ele ou elo. Então são pessoas que estão avançando ainda que mais. Que não é ela e nem ele. Exato. É o elix, não é alguma coisa assim? Elix, ili, dili pra ili ou pra elo. Que são esses pronomes neutros pra não ter nenhum pertencimento. Não é homem nem mulher, é não binário. Ela e ele vai virar ele. Dela e dele vai virar dili. Aquela e aquele vai virar aquile. Nela e nele vai virar nile. Essa e esse vai virar isse. Daquela e daquele vai virar daquile. Desta e deste vai virar diste. Sua e seu, sui. Nossa e nosso, nosse. Minha e meu vai ficar minhe. Um exemplo. Eles são amigos. Como vai ficar isso se eu for colocar no neutro? Eles são amigues. Outros exemplos. João deu um beijo nela. Ou João deu um beijo nele. Como fica no neutro? João deu um beijo nele. Outro exemplo. Seu amigo veio aqui. Ele gosta muito daquela nossa amiga Júlia. Como fica isso no neutro? Sue amigue veio aqui. Ele gosta muito de nossa amiga Júlia. Nomes não tem gênero, by the way. Engraçado, eu estou vendo que tem deputado rindo, imagino gente em casa rindo também, mas oficialmente já está sendo usado. Todos, todas e todos, e daí vai. O senhor imagina um discurso inteiro na linguagem neutra, os senhores iam rir, por isso que eu vou poupá-los. Mas a questão é o seguinte, ainda em 2020, quando ainda tratavam esse assunto como uma piada nessa casa, eu propus o projeto de lei 357.5, que não falava exatamente sobre a expressão gênero neutro ou pronome neutro, mas obrigava as instituições de ensino de Santa Catarina a adotar a língua conforme a norma culta. Se nós já vínhamos fazendo isso há 20, 30 anos, e com o desmantelamento da língua, ainda assim nós encontramos alunos no 8º ano, no ensino médio, entrando na graduação, aliás, se formando na universidade sem saber escrever direito, imagine com a implantação dessa linguagem. Então, o nosso projeto de lei obrigava as escolas a ensinarem somente a norma culta e deixar as babaquices para outros contextos. Além disso, nós argumentamos que essa linguagem, ili, dili, pra ili, todes, ela prejudica e exclui dentro da escola, em vez de incluir. Porque os disléxicos vão ter suas dificuldades aumentadas, os surdos não conseguem compreender essa adaptação e os cegos que leem por meio de softwares ou aplicativos, como é que vão lidar com essa pessoa aí falando ili, dili, pra ili, sei lá o quê. Então, senhores, não só nós temos esse entendimento. Países de primeiro mundo, países desenvolvidos têm a mesma abordagem. Coloca na tela para mim, por favor, o caso da França. A França, que é um dos países mais esquerdistas da Europa, um dos países mais revolucionários, o berço do feminismo, o berço de muitas outras ideologias de esquerda, a França proibiu a linguagem neutra nas escolas. A França que é revolucionária em essência. Próximo slide. Em 2022, também, Buenos Aires, sob os mesmos argumentos, proibiu a linguagem de gênero neutro nas escolas. Numa enquete que foi feita recentemente, inclusive pela Gazeta do Povo, aqui no Brasil, mais de 90% dos participantes pesquisados se manifestaram contra. Levando tudo isso em conta, o ex-governador Moisés, e você sabe que eu não sou entusiasta do governador Moisés, fui autora de um pedido de impeachment, a relatora adjunta de outro, e fiquei 2 anos aqui na tribuna brigando com o governador Moisés. Mas em junho do ano passado, o governador assinou o decreto 1329, em junho de 2021. E esse decreto
diz muito claramente que instituições de ensino e órgãos ligados à administração pública estão proibidos de fazer uso de flexão de gênero e número que não sejam de acordo com a língua portuguesa na norma culta, inclusive nos ambientes formais de ensino. Mas é óbvio que desde que esse decreto foi assinado, desde que o projeto de lei foi apresentado por mim e depois o decreto, é óbvio, vocês podem tentar adivinhar. Tem um partido político, tentem adivinhar qual, entrou com uma ação direta de constitucionalidade 6925 para tentar derrubar esse decreto. Quem pensou que é o PT, acertou. Quem disse pessoal, quase acertou, mas também é do mesmo time. Então, a PGR se manifestou a favor dessa ação contra o decreto, mas a AGU se manifestou a favor do decreto. E o relator deste imbróglio jurídico, que foi o ministro Nunes Marques, relatou a favor da manutenção do decreto. Ou seja, este decreto do governador Moisés, 1329 de 2021, ele está vigente em Santa Catarina. E por que eu estou falando sobre isso? Porque se o decreto está vigente, você, pai, mãe, responsável, vó, tutor, não importa, que estiver observando esse tipo de conduta dentro da sala de aula, você deve denunciar. Então, se você não sabia disso ainda, onde você pode fazer sua denúncia? A quem você deve recorrer? Você pode denunciar na ouvidoria da Secretaria do Estado de Educação, indo presencialmente à Secretaria de Educação, aqui em Florianópolis, ou pelo site. Existe um site para você, cidadão, fazer denúncias de descumprimento de decretos como esse. ouvidoria.sc.gov.br. Tudo formalmente, tudo dentro da lei. Não é nenhuma perseguição, conspiração, é um decreto e uma orientação sobre onde proceder com isso. Mas o que realmente me fez voltar nesse assunto é uma novidade maravilhosa. O Brasil deu um exemplo maravilhoso nas últimas semanas, porque, pode colocar a tela, por favor, olha só, a Academia Brasileira de Letras não vê razão para a adoção oficial da linguagem de gênero neutro. E olha só, vamos considerar que os centros universitários de letras, esse pessoal da classe artística, uma parte muito grande da classe artística, do pessoal que estuda em faculdade de ensino, eles são muito doutrinados para serem de esquerda e para acreditarem nessas babaquices. Então, é realmente muito surpreendente que mesmo a Academia Brasileira de Letras esteja agora se pronunciando contra esta linguagem neutra. E por que você deve denunciar? Por que você deve denunciar? Primeiro motivo, a educação no Brasil é uma porcaria. Se não contaram isso para você ainda, é porque você talvez seja vítima disso. A educação no Brasil é uma porcaria. Coloca na tela para mim essa primeira informação. Olha só. Slide 5, por favor. O QI do brasileiro pode estar diminuindo, e a culpa é da escola. Comparação internacional mostra o Brasil como um dos poucos países que teve redução do quociente de inteligência. Especialistas divergem sobre o resultado. Mas a questão é o seguinte, pela primeira vez os filhos têm um QI inferior a de seus pais, mesmo com tanta tecnologia. Então, esse é um dos motivos para você denunciar. Pode colocar o outro. E o segundo motivo para você denunciar é os índices, muito obrigada, são os índices de testes internacionais do Brasil. O Brasil sempre em último, penúltimo, a gente tem que agradecer a existência do último lugar, sempre. Torcer para um país ser pior que o nosso. Então, esse é o papel. O político não pode fazer tudo sozinho, é sua responsabilidade fazer essas denúncias. Obrigada. Obrigado, deputada Ana. Próxima oradora, a deputada Luciane Carminati. Vossa Excelência, tem um tempo regimental de 10 minutos. Boa tarde, nobres colegas deputados, deputada. Quero cumprimentar todos que acompanham a nossa sessão. Tem um assunto muito sério e relevante para a grande maioria dos catarinenses, mas eu quero apenas responder duas coisas aqui, começando a dizer que, como foi citado anteriormente, pessoas investidas de autoridade. Pessoas investidas de autoridade homenageiam milicianos. Milicianos que fazem o que fizeram com o Rio de Janeiro. Lá foi briga de miliciano. Eu não sou amiga de miliciano, não sou vizinha de miliciano, não faço parte de homenagem a miliciano e nem o meu partido. Então,
estou muito tranquila com relação a isso. Reforma agrária, artigo 184 da Constituição. Está aí. Santa Catarina está cheio de assentamentos da reforma agrária, obedecendo o que diz o artigo 184, imóvel rural que não esteja cumprindo função social. E cabe a nós, legisladores, cumprir a lei. Lei que muitas vezes nem somos nós que fazemos, mas a gente tem que cumprir. Começar dizendo que a educação brasileira não é uma porcaria. Porcaria vem de porco, de coisa suja, de coisa errada. É esse imaginário que a gente tem. Mas a educação brasileira tem uma história de desmandos, de poucos investimentos, de sucateamento. E a gente precisa entender da história, da formação do povo brasileiro. Enquanto em muitos países nós temos universidades milenares que já foram garantidas, deputado e colega Egídio, a população há mais de 1000 anos o acesso ao ensino superior. No Brasil, a universidade mais antiga tem pouco mais de 100 anos. Então, a gente deve muito ao povo brasileiro o direito à educação de qualidade. E embora se fala que se investe demais em educação pública, é só a gente olhar os países da OCDE. O Brasil é o que tem um dos menores investimentos em educação pública. Dizer que a educação pública tem fragilidades hoje, sim, mas quem sabe a gente pergunte por quê. Quem sabe a gente ouça os educadores, os pais, visite as escolas e a gente se pergunte como é que num estado como o nosso, tão rico, a gente tem que conviver com mais de 80% de escolas com infraestruturas extremamente precárias. Ora, isso é de responsabilidade dos professores? Não, né? Dizer que um professor ganha o equivalente a 3, 4 salários mínimos e tem que se encher de escola 60 horas para poder sobreviver, isso é de responsabilidade do professor? Não, não é. Então, vamos tratar as coisas com o seu devido respeito. E aqui eu quero trazer os problemas de hoje da educação catarinense. E não é só eu, como presidente da Comissão de Educação, que estou recebendo isso. Eu sei de muitos deputados, inclusive da base do governo, que vêm bem quietinho me procurar e dizer, por favor, faça alguma coisa com o caos na educação catarinense. Primeira coisa, gestão democrática da educação. Por que é que tem eleição de diretores? Porque antes de ter era um caos. Era deputado que indicava diretor, era prefeito, era vereador. O último critério era o técnico de qualidade. Nós começamos lá atrás, governo Amin, depois governo Colombo, nos 2 mandatos manteve a gestão democrática da educação e o Moisés continuou. Agora, nós temos um decreto que faz eleição de diretores no dia que a escola está fechada, no domingo. No domingo, todo mundo vai para a escola votar. Pelo amor de Deus, das 8 da manhã às 5 da tarde. Pergunte se alguém quer ir para a escola no domingo. É para acabar com a eleição, é para ter lista, como eu estou vendo aqui, eu vou indicar tal escola, você vai indicar tal. Outra coisa, nunca se exigiu quórum de participação de pais, nem de professores e nem de estudantes. Agora se exige 50% mais um. Eu pergunto, quanto é que se exigiu o ano passado para o Conselho Deliberativo Escolar? 30% mais um por segmento. E para ter 30%, nós tivemos que ter as escolas 3, 4 dias fazendo eleição, para ter o quórum mínimo. Então, não venham querer me enganar para dizer que isso é democracia. Os números falam por si. Nós esperamos que o Tribunal de Contas e o Ministério Público possam agir para respeitar a democracia nas escolas. Segundo problema que eu quero trazer aqui, nem vou falar do transporte escolar, que não funciona no domingo,
linhas de ônibus muito menos no domingo. Lá em Chapecó nós temos um monte de frigoríficos, os pais trabalham de madrugada até as 14h. Alguém vai chegar em casa morto de cansado e vai ir para a escola votar? Vamos parar de se enganar. A gente não quer a democracia na escola, a gente não quer a escolha. Tem muito deputado que quer indicar diretor. Essa é a questão. Então, o governo deveria ser mais honesto e dizer, vamos acabar com esse negócio aí, porque é melhor eu indicar. E aí a gente ia fazer o debate com mais honestidade. Segunda questão, escolas do meio rural sendo fechadas. O que é isso? Escolas do meio rural. Ontem um prefeito foi numa Câmara de Vereadores, lá do oeste de Santa Catarina, e disse assim, estão fechando 2 escolas na minha cidade, eu não sei. Eu nem fui consultado. E quando eu for comunicado oficialmente, eu vou me posicionar contra. A Secretaria da Educação está fechando escolas no meio rural. Quando a gente tem experiências como Águas Frias, prefeito do MDB, não é do meu partido. Nova Itaberaba, não é do meu partido. Escolas do interior que eram para fechar porque não tinham alunos. Agora, deputado Maurício, tem ônibus levando crianças, tem fila de espera, porque se implantou uma proposta de educação integral, inovadora. Até robótica tem nessas escolas. Então, não é fechar a escola no meio rural, é ampliar, é inovar, é trazer coisas que o urbano também tem direito. Então, nós não vamos aceitar fechamento de escolas no meio rural. Em Ipumirim, prefeito do PL foi desrespeitado. Lá já revertemos. Lá a CRE teve que dizer, não, vamos manter mais um ano. Olha só. Agora nós temos outro problema na educação em Santa Catarina. De 1.000 e poucas escolas, 1/3 estão querendo municipalizar. 1/3. O Estado quer reduzir o número de escolas. Reduz com fechamento, reduz com a municipalização. Nós estamos com uma audiência aprovada, pedido do deputado Oscar. Está aí, ó, municipalização da escola. O que é isso? Aonde é que está escrito? Não tem lei que obrigue. Municipalizar é se o prefeito quiser. E se o prefeito quiser, eu oriento. Faça a conta, faça os cálculos. Estou cansada de ver prefeito dizendo que não consegue pagar o piso do magistério. Eu quero ver como é que vai pagar quando tiver uma rede maior. Eu quero ver como é que vai pagar. Então, municipalização das escolas, cuidado. E aí vamos falar de uma última questão. Reorganização do novo ensino médio. Não dá, né? 2 anos de pandemia, todo mundo aqui votando em leis para voltar às aulas, agora o Estado vai aplicar 20% da carga horária do ensino médio, não é à distância, é online. Quer dizer, quantos países desenvolvidos estão dizendo que a tecnologia emburrece, que os alunos não sabem mais escrever um texto, não sabem mais fazer desenhar uma flor no caderno, porque tudo está digitalizado, e estão abolindo essa tecnologia na escola. Aqui nós vamos colocar para a educação básica, formação do ser humano, online, 20% da formação geral. Então, nós aprovamos na última segunda-feira, por unanimidade, por todos os membros da Comissão de Educação e Cultura, uma audiência pública para discutir a reorganização do novo ensino médio e também um convite à Secretaria de Educação para explicar as medidas de fechamento de escolas do campo e de municipalização. Então, deputados, vamos nos ajudar aí para defender a educação catarinense. Muito obrigada. Obrigado, deputada Luciana. Próximo horário, próximo orador, deputado Gessé Lopes, numa troca que fez com o deputado Oscar Guto. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Aproveito para saudar os policiais já aí presentes para uma homenagem que teremos em seguida e dizer que o cachorro já foi liberado, vai entrar também. Tá?
Com a palavra, o deputado Gessé Lopes. Presidente, muito obrigado, deputado Oscar, sargento Lima, pela oportunidade da fala. E dizer que nós não apoiamos, nem homenageamos milicianos, nós não apoiamos, não homenageamos terroristas, não passamos pano para essa vagabundagem e também não votamos em corrupto. Nós não apoiamos corruptos e não votamos em corrupto. Então, nós precisamos conversar também sobre as eleições municipais, as eleições de direção. Queria parabenizar o governador Jorginho pela sua condução e seu decreto, o seu edital sobre isso. Eu tenho um projeto de lei nessa casa que acaba com as eleições de diretores. A direção, ela é uma extensão da Secretaria de Estado. Então, o diretor tem que estar alinhado com a Secretaria de Educação do Estado para que as coisas aconteçam de acordo com o interesse do governador que foi eleito para gerir os hospitais, o SUS, para gerir, inclusive, as escolas. E aí falar que uma escola não está sendo praticado a democracia com eleição, porque pode ter menos de 50% de uma votação. Que democracia é essa que não tem uma eleição com mais de 50% dos votantes participando num domingo, que é a eleição de governador, de deputado, o dia de eleição do presidente, que é tradicional o dia de votação no domingo. Então, parabéns, governador Jorginho, por essa decisão, tem meu apoio, e assim deve ser, para que a gente possa fazer uma secretaria de Estado alinhado com os diretores de escola. Com a palavra, deputado Humberto. Deputado Gessé, só para me solidarizar ao senhor, esse projeto que o senhor tem tramitando na Assembleia Legislativa conta com o apoio desse deputado. Penso exatamente como o senhor. Cargo de direção tem que ser indicação daquele mais preparado, daquele que tem condições para gerir uma boa escola, limpa, com ordem, com os professores trabalhando no seu horário, cuidando daquilo que é o patrimônio público e das nossas crianças. Quero dizer também para o senhor que o governador Jorginho Melo está fazendo um grande trabalho na educação catarinense. Prova disso é que antes do senhor tinha aqui uma deputada de esquerda reclamando. Essa é a prova de que o Jorginho está fazendo um grande trabalho. E com relação às eleições, da mesma forma, apesar de eu ser contra, semana passada, um deputado de esquerda estava reclamando que ia ser dia de semana. Aí agora é domingo, estão reclamando também, tem que se decidir. Ou é dia de semana ou é do domingo. Porque pediram para ser domingo, foi eles que pediram. Pediram para ser domingo, foi trocado para o domingo. Agora que é do domingo, querem trocar de novo. A verdade é que eles não querem que mude nada. Eles querem que continue igual, parafraseando o que foi dito, numa educação de baixa qualidade. Obrigado. Deputado Massoco, nosso líder. Boa tarde, presidente Maurício, os demais deputados. Cumprimentar o deputado Gessé pela fala, pela importância. Mas, infelizmente, a esquerda é assim. Ela vem para o microfone, se manifesta e some do plenário. Como muito bem colocou aqui o deputado Humberto, reclamar que as eleições vão ser no domingo. Pior ainda, reclamar que no domingo não tem transporte escolar. Até onde eu sei, os pais que vão votar não vão de transporte escolar. Chega até a ser uma aberração a forma populista que usam dessa tribuna para prestar um desserviço para a sociedade. A democracia prevaleceu. O governador manteve as eleições. Se fizer na segunda, vão reclamar. Se fizer na terça, vão reclamar. Se fizer no domingo, vão reclamar. Ou seja, o objetivo deles é complicar, achar problema em tudo e contribuir com pouco. Essa é a grande verdade. Só quero contribuir usando a tua fala aqui. A deputada que antecedeu falou sobre a eleição de Pumirim, que ela reverteu a decisão. Não é verdade. Não é verdade. O que ocorreu em Pumirim, que houve uma reunião com o vice-prefeito em exercício, que aliás do partido dela, e em conjunto com o presidente da Câmara, aceitaram fazer uma decisão de fazer algumas mudanças.
Assim que eu soube da informação no domingo, conversei com o prefeito Refati. O prefeito Refati, de imediato, encaminhou um ofício à Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, na segunda-feira, e na segunda-feira mesmo, ele teve a resposta que nada seria mudado em Ipumirim. Usar essa tribuna aí, para dizer que fez um trabalho de reverter, sem estar lá, isso não pode acontecer. Então, nada foi mudado em Ipumirim, o governador Jorginho Melo preza pela educação, seja no projeto de universidade gratuita, seja no segundo grau, investindo em cursos S, que é o sistema, porque o aluno se forma e que não se forma somente para fazer vestibular, e não vai diminuir nenhum serviço que diminua a qualidade no ensino fundamental e no ensino infantil. Obrigado pela parte, deputado, e parabéns pela sua importante manifestação. Deputado Gessé Lopes, obrigado pela parte e parabéns pela manifestação. Agora o senhor me trouxe uma novidade aqui, e eu fiquei feliz de ouvir sobre isso, que o decreto da eleição nas escolas estaduais foi mudado para domingo. Eu acho que muito justo. Parabéns ao nosso governador, que ouviu essa casa também, o pedido que a gente fez aqui, numa parte do deputado Marquito, se eu não me engano, onde reclamava de que a eleição era durante a semana, e não era no sábado ou no domingo. E nós pedimos ao governador que fizesse então o final de semana. Mas sabe qual é o medo deles? É que eles perdem em Santa Catarina a eleição no sábado, no domingo, durante a semana, em qualquer horário. É por isso que eles querem eleição, não se sabe em qual horário, porque em Santa Catarina, PT perde eleição em qualquer dia, em qualquer horário. Obrigado, deputado. Olha, presidente. Deputado, e eu queria que a deputada estivesse aqui, porque eu queria mostrar, não sei se ainda vou ter tempo, de mostrar o porquê que é importante a gente ter atenção com as diretoras de escola, para não acontecer o que aconteceu na escola Muquem, do Rio Vermelho, aqui em Florianópolis, onde foi lecionado esse livro aqui por equívoco. Um equívoco da professora, que acabou a diretora tendo que tirar por pressão dos pais. Um equívoco. Esse livro aqui, que teria como tema falar sobre o Holocausto. Então, esse livro aqui, que foi um equívoco da escola, acabou sendo removido por equívoco da escola, um equívoco da diretora e da professora, porque esse livro aqui ele tem uma alteração na história dela. Eu vou mostrar aqui um trechinho, vamos ver se dá tempo aqui, alguma coisa, sobre essa alteração que tem na história que deveria falar sobre o Holocausto. Por exemplo, aqui tem uma ilustração, um gibi, e aqui tem um momento em que a menina fala para a outra: você viu o par de melões que brotou nela? Para falar do Holocausto. Ah, Yane, como você pode? Ah, então, eles estavam bem em cima dela. Anne, não acredito que você esteja dizendo isso. Ah, mas era um filme. Vamos ver outra coisa aqui. Outra situação. Aqui. Mas eu tinha essas sensações antes mesmo de menstruar. Lembro-me de uma ocasião quando estava passando a noite na casa de Jaque. Ah, Jaque, vamos mostrar nossos seios umas para a outra? Eu não me lembro dessa parte da história do Holocausto. Por quê? Como prova de amizade. Mas de jeito nenhum. Se ela soubesse o desejo que eu tenho de beijá-la. Esse Holocausto é moderno, né? Tenho de admitir, sempre que vejo uma mulher nua, entro em êxtase. Se ao menos eu tivesse uma amiga. Olha, é lamentável, né? Quando a gente fala que a educação vai de mal a pior, que a deputada Ana falou aqui, a tranqueira que está nas nossas escolas, e aí vem aqui com as desculpinhas esfarrapadas. Tem razão, nossas estruturas, às vezes, está em decadência, está ruim, que a gente cobra bastante aqui. Mas nada influencia no que os professores estão ensinando dentro de sala de aula. Pode ser um muquifo caindo aos pedaços, mas se a professora, a diretora for decente, vai ensinar. E se o aluno quiser aprender, que não é todes e caralho, 4 aí que eles ensinam dentro da sala, eles vão aprender, vão ser pessoas boas, vão fazer um concurso, vão fazer um vestibular, mas fecha os olhos, passa um pano para o que está sendo ensinado na escola. O que é o ensino? É o que tu aprende. E tu aprende onde tu quiser, tu aprende em casa, tu aprende dentro de uma salinha, de um muquifo. Não importa a estrutura, é lógico que nós temos o dever de cobrar e ter tem que ter dignidade para as escolas. Mas isso é tão importante quanto o conteúdo.
E esse tipo de conteúdo aqui, que foi um equívoco, foi porque os pais descobriram. Imagina quantos equívocos não tem nas escolas com esse tipo de livro aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé. Encerradas as breves comunicações, nós passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário pertence ao PSOL. Segundo horário pertence ao PL. Com a palavra, deputado Oscar Gutz. Vossa Excelência, o partido tem o tempo de até 16 minutos. Boa tarde, presidente Maurício. Boa tarde a todos os parlamentares, nossos colegas, pessoal da casa. Hoje é um dia muito especial para mim como deputado. Vendo aqui os nossos amigos, nossos queridos da cidade de Pouso Redondo. É uma satisfação, né, ter vocês aqui, como também o Fabrício, da Bela Casa, um grande empresário, hoje visitando nós aqui. Também o nosso prefeito de Chavantina, o Luciano Altoff, que está aí também, os vereadores de Guabiruba, eu acho que já tiveram que ir, mas está tudo certo, deixamos um abraço para eles, os vereadores de Ponte Alta também, e assim sucessivamente. Hoje é um dia muito especial, pois vou homenagear a Fazenda Seregate, de Pouso Redondo, entregando uma moção de aplausos. Referente à Fazenda Seregate, participou na Exposição Internacional de Animais, Expo Inter, na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, a Fazenda conquistou 2 títulos de grande campeão na exposição de gado com a raça Brahma. A Expo Inter, a Fazenda Seregate é o gado Brahma na Expo Inter. A Fazenda Seregate é um orgulho para o estado de Santa Catarina, nos deu destaque internacional, visto que a Expo Inter é a maior feira de exposição de animais da América Latina, onde eu já tive o prazer, há 20 anos atrás, ou mais um pouco, já visitar essa feira da Expo Inter. Eu fico muito feliz, né? Não só o nosso Alto Vale e Pouso Redondo, mas por toda Santa Catarina, que é muito importante nós ver, em vez de pessoas invadindo terra, tirando dos outros os nossos luto para trabalhar, para cada vez aumentar mais o seu agronegócio. Porque o agronegócio é o segmento que mais destaca em nossa região. Então, vocês estão de parabéns, né? O Emerson, Márcio, Maurício, Cleverson. E também o pai José, quando a gente vai na casa deles, deputado Maurício, a gente consegue até a dona Luci fazer para nós um queijo frito com ovo que a gente sai de barriga cheia. Então, é um pessoal que é acolhedor, é muito acolhedor, e a gente tem admiração por ser da nossa cidade. Então, merecidamente, essa moção para vocês. Vamos agora tirar umas fotos lá no setor de imprensa, depois nós vamos conversar um pouco mais. Então, minha gratidão a vocês ter se deslocado de lá aqui. Estou muito satisfeito com isso. Obrigado pelo tempo aí, sargento. Obrigado, presidente. Disponha sempre, deputado Oscar Gutz, Vossa Excelência, uma liderança forte aqui dentro, digna de todo o nosso respeito e carinho. Joinville, Garuva, Itapoá, São Francisco do Sul, Balneário Barra do Sul, Araquari, prestem muita atenção naquilo que eu vou dizer. Aquilo que vocês não querem, que ninguém quer que vocês saibam. Como eu disse, Garuva,
Itapoá, São Francisco do Sul, Joinville, Araquari, Balneário Barra do Sul, Itapoá. Nós estamos vivendo um momento, talvez, um dos mais importantes da nossa região, um momento, diria eu, ímpar, que nos chama muitíssima atenção. No ano de 2008, quando esse desgoverno se encontrava no governo ainda, o governador do estado, naquela época, Luiz Henrique da Silveira, em 2008 foi celebrado um contrato entre a NTT e a Arteres, Litoral Sul, que teria vigência até o ano de 2032. Força da repactuação, é um repacto que está sendo feito, ou seja, será feito um novo contrato de prestação de serviços, então estou explicando de forma bem clara, para toda essa região que eu falei, tá? De forma bem clara. Nesse novo contrato que será celebrado, ali dentro tem que se incluir novas melhorias no trecho onde existe a concessão para a operadora, ali no caso, a Artemis. Para que se leve essas melhorias e esses aditivos que precisam ser feitos, estou falando em infraestrutura, nas laterais das rodovias ou em obras de artes, enfim, é preciso que haja uma audiência pública. Nós fizemos a dita audiência pública em Joinville, com a presidente da CIJA, Jorpem, CDL, FACISC, FETRANSESC, todos eles participaram dessa reunião e nós tivemos uma apresentação, então, da empresa Artemis. Saí dali profundamente decepcionado com um descaso que vem desde 2018 do governo Lula e com o governo Luiz Henrique da Silveira, que não interviu, principalmente pela sua cidade. Fato é que agora, no dia 31 de dezembro desse ano, encerra-se a nova inserção junto ao novo contrato que será celebrado entre a NTT e a Litoral Sul Arteres. Por que eu saí decepcionado dali? Porque nos colocaram numa sala, ali onde nós estávamos, oferecemos a possibilidade de ter uma apresentação dos projetos e me vieram com prospecções. É dia 31 de dezembro agora. Ou seja, essas prospecções ali de marginais no entorno da BR-101, do trecho entre o eixo norte e o eixo sul. Poucos foram, contei lá com a presença de um amigo de Joinville, o Corsini, estava lá representando a CIG, e nós conversamos sobre aquilo, tudo aquilo que não foi feito e não foi contemplado para a nossa região. Do nada que foi feito até agora. Quando eu vejo deputados aqui comemorando 12 anos de uma obra parada, eles têm um filho de 12 anos para comemorar, e nem isso Joinville e região tem. Porque o melhor cliente para a Artemis que existe é a cidade de Joinville e as cidades circunvizinhas, porque nós somos o único trecho dessa rodovia no estado de Santa Catarina que tem um pedágio na entrada e outro na saída. Ou seja, toda a matéria-prima que entra na nossa cidade, toda a carga que entra na cidade paga, e toda a carga e todo o material pronto que sai da indústria paga para sair. Ou seja, mais uma vez o norte do estado pendurado. E no que isso reflete? Isso reflete que, segundo dados da própria FACISC, em 2026, nós teremos 14 caminhões por minuto transitando na rodovia 101 dentro da área urbana de Joinville. Ou seja, esse inferno que é passar por Balneário Camboriú, por Itajaí, será elevado à 5ª potência quando passar por Joinville. Nós estamos vendo a cidade de Itapoá. Para quem não sabe, a retroárea do porto tem capacidade de expansão em 7 vezes. Ou seja, ele pode trabalhar, deputado Maurício Kudilac, 7 vezes mais a sua área de expansão.
E como que nós vamos fazer com isso? Se a nossa tendência é paralisar a rodovia 101. Vamos lá para São Francisco do Sul. Investimentos milionários sendo feitos lá. Nós tivemos agora, no final desse ano, a inauguração do TESC, do terminal lá dentro lá de Santa Catarina, de soja, que planta no estado inteiro. Nós estamos condenando Barra do Sul, estamos condenando Araquari, estamos condenando a São Francisco do Sul a serem cidades ilhadas, sem acesso. E eu, na reunião, inocentemente, pensando que a NTT teria um projeto, que a NTT ia apresentar algo que pudesse ser adequado a esse novo contrato a ser celebrado com a NTT, aí você coloca duas partes, entre a NTT e entre a Arteres. Está aqui o governo federal, nada, nem uma linha para mostrar. Então ele celebra um contrato, eu vou fazer um contrato com Vossa Excelência, e só o senhor diz o que vai fazer e eu não. Como se Santa Catarina não fosse crescer. Esse contrato era para ter duração até 2032. Isso quer dizer que Joinville, no seu perímetro urbano do eixo norte ao eixo sul, ficaria sem as suas marginais. Apresentaram uma projeção lá que melhor não tivesse mostrado. Melhor não tivesse mostrado. O nosso trânsito urbano exige hoje que haja uma marginal no entorno da BR-101, no perímetro urbano de Joinville, ou irá comprometer o trânsito dentro da cidade. E a gente tem que chamar agora o povo de Joinville, o povo de toda a região, dos municípios circunvizinhos, para a realidade. Seja lá o que for que passar por dentro por aquela BR. Não é uma questão de esquerda ou direita, se é o preto ou se é o branco, se o cara ele é do MST ou se ele é da Polícia Militar, seja lá quem for que vai passar ali, vai ficar preso no trânsito, mesmo que seja um caminhão de desocupado do sem terra, se ele for invadir algum lugar, ele vai parar e vai ficar preso ali. Pode passar um caminhão de todes pegando fogo, que não vai passar. Isso em curtíssimo tempo. E como que nós vamos desafogar o trânsito urbano de Joinville se não tiver essas marginais? Eu não falo nem no eixo, eu não falo nem no anel viário de Joinville, que isso é uma utopia, é um sonho, não vai existir. Só existe no imaginário de poucos. Então nós estamos organizando agora uma próxima reunião para essa semana, e na semana que vem nós iremos a Brasília, ser a voz da NTT. Nós vamos lá fazer o papel dela, dizer, olha, você tem que entregar marginais, tem que melhorar os acessos à cidade. Nós não podemos ir para deslocar de Joinville a São Francisco do Sul e levar 4 horas. Nós não podemos sair da zona norte de Joinville e ir para a zona sul, dentro do perímetro urbano, completamente afogado, e levar 1h20 para isso. É o tempo que eu uso para poder ir do trevo de Joinville até dentro de Curitiba. Gente, como eu falei, vamos vir para a realidade. Santa Catarina tem problema de verdade. Se nós não inserirmos essas importantes mudanças, que seria a duplicação de ambos os lados da rodovia, do eixo norte até o eixo sul de Joinville, dentro de 2 ou 3 anos nós vamos tornar impraticável o trânsito na rodovia 101. Aquele engarrafamento que nós encontramos aqui já em Penha, nós vamos encontrar ele aqui em Garuva. Quero saber qual investidor em sã consciência vai querer colocar a sua empresa onde não existe mobilidade de carga. Qual investidor? Quem é que vai querer passar férias num lugar onde ele fica 8 horas para poder fazer um trajeto de 17 quilômetros? Quem que vai? Parem de discutir o sexo dos anjos 1 minuto. Frequentem as nossas reuniões, que é isso que nós estamos discutindo nela. Estava todo mundo, menos o prefeito da minha cidade, na audiência pública que vai tratar justamente disso, deputado Carlos Humberto.
Enquanto se discute se a acidez do solo no Nordeste influencia na vida sexual do albatroz, lá em outra parte do mundo, essas pessoas estão usurpando, porque quem vem da 470, entra ali na 101, vai lá e entrega a carga dele em Itajaí, sem pagar um centavo de pedágio. Ou não? E para você entrar e sair de Joinville, você tem que pagar. Você tem que pagar. Você acessa todo lugar de graça, ali tem que pagar. Esse interesse, e eu quero deixar bem claro, nós estamos acertados. Tive uma reunião com o deputado federal Zé Trovão, nós vamos cercar em cima disso, e o recado vai para agora os políticos de Santa Catarina. Posso não fazer um voto em 2026, mas vocês vão me encontrar com um pau, com um prego na ponta ali, na porta da cidade, cada um que for pedir voto ali naquela nossa região, e não se manifestar em torno disso, não me põe o pé na minha região, nunca mais na sua vida. Porque vocês têm um interesse especial, todos têm um interesse especial naquela região a cada 4 anos. A cada 4 anos. Governo pós-governo desse estado tem um interesse especial na região norte do estado a cada 4 anos. E depois some. No resto do estado é ponte, é viaduto, é anel viário, são pontes enormes. E nós, na entrada de Joinville, 20% do PIB do estado, um viaduto preenchido de barro. Míseros 3 quilômetros de marginais no entorno da BR. Essa vaca vai morrer de fome uma hora, quero ver de onde vão tirar leite. Tem que tratar a vaquinha de vez em quando. Então peço apoio de toda a bancada federal. Abra o seu olho, o tempo passa. Esse ano passou voando, os próximos 3 vão passar mais rápido ainda. Inclusive do meu partido. Inclusive, principalmente, porque para esses eu pedi voto. Obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Próximo horário pertence ao Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT. Próximo horário pertence ao Bloco Podemos Republicanos Novo. Próximo horário pertence ao Bloco União PSD, PTB. Não tinha visto que a deputada tinha pedido a palavra. Desculpe, deputada Vanessa Rosa, Vossa Excelência, então, no Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, tem o tempo de até 7 minutos. Boa tarde, presidente. Cumprimentando o presidente Maurício, cumprimento as demais autoridades. Ontem, nós tivemos um dia muito especial no nosso país. Ontem foi aprovado, no Senado Federal, a continuidade da política de cotas para negros, para quilombolas, para pessoas com deficiências, no Senado Federal. Esse projeto é de extrema importância para o nosso país. Vocês bem sabem, nós vivemos num país que viveu um verdadeiro sistema escravista por mais de 400 anos, onde negros e negras não tiveram o acesso e o devido direito à educação. Isso é de conhecimento de todos. Inclusive, nós tínhamos decretos, à época, que eram bem explícitos em dizer que os negros não tinham o direito de estudar, a não ser que tivessem professores no ensino noturno disponíveis para atendê-los. Estou falando de 1837. Não tinham nem escolas para a grande maioria da população. Quem dirá professores disponíveis para atender os negros no período noturno? E quem dirá condições desses negros estudarem, né? Porque se
nós lembrarmos um pouquinho, eles estavam trabalhando como escravizados, certo? Então, a política de cotas, ela é uma política reparadora de direitos históricos que não foram concedidos a algumas minorias, entre elas os negros, as mulheres, os idosos, as pessoas com deficiência, mas mais especificamente aqui falando dos negros. Ela é uma política reparatória que vem dando certo. Vem dando muito certo. Por isso, nós conseguimos sair de 3% que nós tínhamos no ensino superior, quando a política de cotas foi implantada, e passamos para 18% no ensino superior. Então, ela é uma conquista da nossa sociedade, ela é uma conquista do movimento negro. E eu fiquei extremamente feliz com a manutenção da sua continuidade por mais 10 anos, porque, como toda política pública, ela precisa de um tempo para ser avaliada. Agora, o que me causou estranheza foi que ontem eu recebi, aqui na Alesc, representantes do Sindalesc, que me informaram que há um concurso público em andamento, o edital está suspenso, e nesse concurso para a Alesc não consta a política de cotas. Não estão contemplados. Nós precisaríamos urgente rever isso. Precisa uma retificação desse concurso, estabelecendo ali os 20% de cotas para negros e pardos. É inadmissível que a gente ande na contramão de uma lei que já está aí há bastante tempo, que é uma lei federal e que estabelece a política de cotas em concursos públicos. Os nossos negros e negras e pardos já ficaram relegados da oportunidade de fazer um concurso público por muitos anos. Seja por conta da nossa famigerada escravidão, que não os permitiu estudar, e, consequentemente, a gente continua vendo índices bem ruins da população negra de acesso à educação. Eu estudei, durante todo o meu mestrado, a inserção de mulheres negras da educação e da saúde no concurso público, e a maior dificuldade que essas mulheres apresentavam era a de entrar a partir do concurso. Viviam na precariedade, dependendo dos editais de ACTs. A maior dificuldade era a entrada no serviço público, que todas nós ansiávamos, porque, afinal de contas, é a oportunidade que temos de ter uma certa estabilidade, de ter as garantias fundamentais preservadas. Então, eu sugiro que este edital ele seja revisto e que seja acrescentados 20% de cotas para negros e negras. E, com isso, aproveito a oportunidade para protocolar, então, o PL 424, que dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público estadual em cargos efetivos da administração pública direta e indireta. Isso já vem acontecendo no país inteiro. Santa Catarina não pode ficar de fora e nem retrocedendo nesse sentido. É uma lei federal que precisa ser cumprida. Então, neste ato, protocolo, o PL 424, que estabelece as cotas para negros e negras em toda a esfera estadual, em todas as suas instâncias, dentro dos concursos. Certo? Muito obrigada pela atenção. Era isso. Obrigado, deputada. Próximo horário pertence ao Bloco União PSD-PTB, com a palavra o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, Só deputado. gostaria de registrar a presença dos vereadores de Uruçanga, Ademir Bononi, o Luan Varnier e o assessor, fazem um grande trabalho lá, uma revelação na política. Parabéns, sejam bem-vindos à nossa casa aqui. Obrigado. Obrigado, deputado Tiago Zé. Com a palavra, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, senhores deputados, quero fazer 2 registros nessa tarde. Primeiro, me solidarizar com a deputada Ana Campanholo com relação a essa pauta, ao meu ver, absurda de linguagem neutra que
propõem subverter a língua portuguesa com algo que, ao meu ver, beira um modismo. Então, parabenizar a deputada pela colocação, e acho que nós devemos, sou autor também de um projeto, junto com o deputado do Gessé e a deputada Ana, creio, juntamos, pensou tudo, que proíbe esse tipo de linguagem e preserva a linguagem própria do nosso país, das escolas, a língua portuguesa. Segundo, senhores deputados, quero falar também sobre o andamento da implantação do 5G no nosso Estado. Nós estamos trabalhando como Comissão de Ciência e Tecnologia muito forte nessa área. Recebemos hoje o Fernando, que é responsável na CAT por esse trabalho de conscientização e divulgação e para a implementação antecipada do 5G. Nós já temos 12 municípios no estado de Santa Catarina cobertos pelo 5G e temos 65 municípios que já fizeram a adequação legislativa, a lei das antenas, 22% dos nossos municípios. É importante que os demais 230 municípios também façam essa adequação, pois as 3 empresas que ganharam o leilão, a Tinha Claro e a Vivo, elas têm interesse em antecipar a instalação, visto que a previsão, conforme a população do município, é para 2026, 2027, até 2030. E depois disso, os municípios com menos de 30 mil habitantes, a Unifique é que tem a responsabilidade de colocar. Mas um dos fatores motivadores para que as teles possam antecipar esse prazo, como já aconteceu, por exemplo, em Caçador, aconteceu também em Bituba, em Palhoça, é justamente a adequação com a questão da lei das antenas. Então, deixar aqui um apelo aos vereadores que possam providenciar o modelo dessa lei de adequação. Está no nosso projeto, que foi lançado e foi aprovado por unanimidade dessa casa, que é justamente o incentivo para a implementação do 5G no Estado. Está conosco, temos também o modelo na Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, é importantíssimo que o nosso Estado possa, o quanto antes, ter acesso ao 5G. A outra frente que nós trabalhamos também é a internet rural. No Brasil, 47% da área rural não tem nenhum tipo de internet. No Estado, esse índice é bem menor, mas nós precisamos levar a internet até o meio rural, porque 70% da nossa economia é justamente o agronegócio. Então, nós precisamos levar também a energia trifásica e temos um grupo de trabalho da bancada do Oeste, a Comissão de Ciência e Tecnologia tem participado em conjunto, e a bancada do Oeste acabou se tornando essa pauta uma pauta de todo o Estado, para que todo o meio rural possa ter acesso à internet, possa ter acesso pelo menos ao 4G, para que a nossa produção possa fluir, possa crescer, possa ter competitividade. Hoje tudo passa, deputado Mário Mota, pela tecnologia, não só o agronegócio, mas a indústria, toda a nossa economia, o comércio, olha o e-commerce aí, que nós precisamos nos adequar a essas situações, mas também todas as áreas do conhecimento, a saúde, a educação, todas as áreas, a infraestrutura do Estado, tudo passa pela tecnologia. Então, esse incentivo que estamos fazendo junto à nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, para que mais municípios possam fazer a adequação da lei e mais municípios possam ser alcançados pelo 5G. Esse leilão feito na época pelo governo Bolsonaro foi o melhor leilão possível, porque não foi um leilão arrecadatório. Esse leilão tirou o Brasil de uma condição de seguidor na área de tecnologia para uma condição de alguém que está sendo seguido, porque esse leilão ele é de investimento. Dos 47 bilhões de reais arrecadados, deputado Egídio, 42 bilhões de reais são para investimento, apenas 5 bilhões ficaram para os cofres do governo federal. Então, foi um leilão muito inteligente aqui do nosso país e que está colocando o nosso país na ponta, em destaque na área de tecnologia. Cito aqui, por exemplo, a Embraer. A Embraer hoje, lá em Taubaté, é a empresa que está produzindo carro voador
e que mais tem pedidos de unidades no mundo hoje. É a Embraer, aqui do Brasil. Então, a nossa área de ciência e tecnologia do país tem tudo para crescer muito. E Santa Catarina não pode ficar para trás. É uma questão de sobrevivência para a nossa economia, para o nosso agronegócio, mas também para a nossa educação. Nós recebemos recentemente aqui nessa casa o Chris Hong, que é o vice-presidente da Samsung para a América Latina. Samsung, que é da Coreia do Sul, que é uma referência. Ele esteve aqui conosco, junto com o Cleiton, que é diretor comercial. Eles têm um monte de soluções inovadoras para o governo do Estado, para a saúde, para a educação. E nós aqui nesta casa, senhores deputados, nós precisamos também pensar, deputado Napoleão, Vossa Excelência que já foi prefeito, em rever a legislação, para que os municípios tenham mais facilidade, que desburocratize para a contratação desses aplicativos, desses softwares que estão fazendo uma revolução, que estão possibilitando que os trabalhos desenvolvidos tenham mais agilidade, tenham menos gastos, mais economia. Então, nós precisamos fazer também algumas adequações nas licitações, nas empresas, para que os municípios, você imagina, 295 municípios, Joinville, Florianópolis, Blumenau, Itajaí, tem todo esse corpo técnico, mas eu fico pensando, às vezes, municípios com 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, que também precisam ter acesso. Para isso também nós recebemos hoje a informação do Fernando Gomes, que esteve conosco, da CAT, da empresa Startse, que é uma empresa que trabalha com aperfeiçoamento de mão de obra, com treinamento, com cursos para que as empresas e os próprios órgãos públicos possam também ter acesso a essas tecnologias. Nós estivemos no Vale do Silício e lá o cônsul de São Francisco, Ronaldo, ele citou, inclusive, o trabalho da Startse que faz no Vale do Silício. Então, é importantíssimo Santa Catarina estar inserida no mercado global. Nós não dependemos do eixo Rio-São Paulo, não dependemos de Brasília para negociar com o mundo. Então, é importantíssimo que nós possamos agilizar a implantação da tecnologia 5G. O nosso estado, deputado Napoleão, foi o segundo estado que mais cresceu no censo demográfico, agora que foi divulgado de 2010 a 2022. Nós só perdemos para Roraima, por causa da situação dos venezuelanos, e em números absolutos para São Paulo. Mas veja, enquanto o Brasil cresceu 5,4%, Santa Catarina cresceu 21,78%. Nós temos 1.360.000 pessoas a mais no nosso estado nos últimos 12 anos. Então, nós precisamos, com a tecnologia, aliados à tecnologia, nós precisamos atualizar o nosso setor de saúde, de educação, a nossa economia, nossas rodovias, e tudo isso, senhores deputados, senhoras deputadas, passa pela tecnologia. Então, é importantíssimo que nós possamos fazer esse movimento. Até o final de 2022, nós já tínhamos 65 municípios com a legislação adequada para receber o 5G. No ano de 2023, parou. Nós paramos aí, nós éramos o segundo, só perdíamos para o Rio de Janeiro. Agora, São Paulo já nos passou também. Então, faço um apelo aqui dessa tribuna, uso aqui dessa tribuna, faço um apelo à FECAM, faço um apelo às associações dos municípios, aos vereadores, prefeitos, que possam fazer a adequação. Às vezes o prefeito fala assim, mas a nossa cidade tem 50.000 habitantes, vai ser lá só em 2028. Não, mas olha em Bituba, olha Caçador, que fizeram a adequação da lei e já liberou o sinal do 5G. Palhoça já liberou, 12 cidades já liberaram. Então nós precisamos liberar lá em Porto Belo, lá em Bombinhas, nós precisamos liberar nas demais cidades, nós precisamos liberar no sul do estado, no oeste do estado, para que nós tenhamos competitividade e o nosso estado cresça cada dia mais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Jair Mioto. O último horário pertence ao PP, que num acordo de líderes cede ao deputado delegado Egídio, que tem o tempo de até 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, deputadas, deputadas. Quero primeiramente aqui cumprimentar
o amigo Chico Haas, vice-prefeito de Pomerode, um abraço, obrigado pela presença. Também cumprimentar que está nessa casa a nossa prefeita de Benedito Novo, a Rabel, fazendo um convite muito interessante para a Festa das Tradições, que vai ser realizada agora no dia 10 a 12 de novembro, e ela está acompanhada de toda a realeza. E também, de forma especial, os policiais civis presentes aqui da DRP de Blumenau, da DPCO de Pomerode, e todos os demais que se encontram, que logo mais serão homenageados e todos nominados aqui nesta casa. Também convido os demais colegas. Bom, queria aproveitar o tema segurança pública e destacar a aprovação na noite de ontem pelo Congresso Nacional, na verdade pelo Senado Federal, já havia sido votado na Câmara dos Deputados, a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Enaltecer aqui a luta, vejam, de 35 anos pelas entidades de classe para a regulamentação desta matéria e mais de 21 anos de tramitação no Congresso Nacional. Essa lei resgata principalmente os direitos previdenciários dos policiais civis catarinenses, que foram ceifados há 2 anos, trazendo tranquilidade para esses guerreiros e guerreiras que saem todo dia de casa para trabalhar, deputado Napoleão Bernardes, e não sabe se vão voltar para suas famílias. Quem ganha é a sociedade, que deve sempre ficar atenta e apoiar quem a protege. Reconhecer os verdadeiros heróis. Eu digo aqui, o meu herói, meus colegas, não morreu de overdose, mas também não usa capa, não voa e não tem superpoderes. Ele é de carne e osso, usa um distintivo no peito e todos o chamam de policial. Dito isso, agora eu rogo ao nosso governador Jorginho Melo e também o apoio irrestrito dos deputados e deputadas aqui desta casa para que Santa Catarina faça a adequação o mais rápido possível da lei federal, resgatando a dignidade dos policiais civis e principalmente para que o nosso Estado permaneça o mais seguro do Brasil. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Egídio. Encerrado o horário dos partidos políticos. Pela ordem, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, me permite apenas para citar os 12 municípios que já têm o sinal de 5G aberto, passou batido aqui. Nós já temos o sinal aberto em Florianópolis, Joinville, São José, Criciúma, Palhoça, Blumenau, Itajaí, mas também temos em Balneário Camboriú, Navegantes, Itapema, Caçador e Imbituba, os 12 municípios que já têm o sinal aberto do 5G aqui no nosso estado, todos eles feitos, exceto Florianópolis, que o prazo era ano passado, todos esses 11, todos eles feitos de forma antecipada. Obrigado, importante informação. Nós suspendemos a sessão até às 16 horas e eu quero convidar agora os policiais, autoridades, o prefeito de Pomerode. Nós teremos ali na sala de imprensa a homenagem aos policiais que trabalharam no sequestro de uma menina de 12 anos em Pomerode, no Vale do Itajaí. Foi dada como desaparecida na sexta-feira, 25 de agosto, na cidade de Pomerode. Após a ocorrência, os policiais civis da região e Blumenau, Pomerode, começaram as investigações e chegaram a um homem de 55 anos, professor de matemática da menina. Foi então solicitado um mandado de busca na casa do professor, que não se encontrava no local. Durante a diligência, no domingo 27, inclusive com auxílio de um cão farejador, treinado por um adestrador da região, que demonstrou sinais de que a menina havia passado pelo local, onde inclusive foram achados pertences da menina no local. Durante a diligência, o professor foi interceptado na BR-101, na altura de Joinville. Horas antes, ele teria ido para o litoral
e lá ligado a um dos celulares da menina para supostamente confundir os investigadores. No caminho, houve a abordagem da Polícia Rodoviária Federal, que havia sido alertada pela Polícia Civil. O motorista teria então revelado onde a adolescente estaria. Com isso, intensificaram as buscas com o cão, no qual demonstrou sinais do local onde a menina estava. A garota estava deitada sobre o vão de uma cama box que teve os pés cerrados. O homem de 55 anos foi preso preventivamente por suposto estupro de vulnerável, sequestro e cárcere privado para fins libidinosos e ainda fraude processual, já que o docente teria se livrado de um celular para tentar prejudicar as investigações. Estão aí e serão homenageados os delegados de polícia Antônio Lúcio Antunes Godoy, de Pomerode, Dr. Rodrigo Roberto Reis, Dique de Blumenau, escrivã de polícia Fabiane Fester, de Pomerode, agentes de polícia André Luiz Ampronha, Christian Michel Hoffmann, William Michael Volkmann, Ivo Tenório da Silva Júnior, Nelson Tettoni Neto, Ailton Ventura Barreto da Silva, Gustavo Fachin, a psicóloga Bianca Sabine Utpadel e o adestrador Tarcísio Carvalho Severo. Todos vão receber a homenagem agora na sala de imprensa, onde convidamos que se desloque. Está suspensa a sessão até às 16 horas.